tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo aqui na Causa Operária TV. Estamos no 23 de dezembro de 2020, o ano está acabando, oficialmente é a última semana e vamos tratar hoje das notícias do Nordeste. Daqui a pouquinho eu vou falar com o companheiro Vitor Assis, que está falando lá de Recife. Mas antes, vou pedir para você que está nos acompanhando aqui, se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Junte-se aí às quase 90 mil pessoas que recebem as nossas atualizações, que ficam ligadas na programação 24 horas da Causa Operária TV. Você também pode curtir e compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, assim você ajuda a Causa Operária TV a chegar mais longe, a chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Contribua com a Causa Operária TV, você pode se transformar em membro do canal, dar uma contribuição regular, ou aqui durante a programação, por meio do Super Chat, por meio do Super Sticker, por meio das contribuições aí que você pode fazer instantaneamente. Bom, notícias do Nordeste, vamos começando, antes de chegar na terra do nosso companheiro Vitor Assis, vamos falando um pouquinho do que está aí mais ao sul, é a situação da privatização do porto de Maceió, em Alagoas. Vitor, boa tarde, conta mais sobre isso para a gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Bom, o Porto de Maceió ele faz parte do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, PPI, né, que é o programa, talvez aí o principal programa de privatizações dos governos golpistas, implementado com o governo do Michel Temer, né? Então, dentro do programa de privatizações ou desestatizações, como a burguesa gosta de falar, né, está o Posto de Maceió e a notícia, né, que está aí no Gazeta, no jornal Gazeta, na Gazeta de Alagoas, principal jornal da imprensa burguesa alagoana, ligado à Rede Globo, é que pelo menos mais 3 terminais do Porto de Maceió deverão ir a leilão no ano que vem. No ano que vem quer dizer daqui a 8 dias, né? Porque nós já estamos praticamente no ano que vem. Então, aí, segundo a projeção, os leilões vão ocorrer, né, pelo menos 3 terminais, e um dos leilões deve ocorrer pelo menos aí no início do segundo semestre de 2021. O projeto mais avançado da privatização nesse momento é o que trata do arrendamento do terminal MAC 13, que é o único porto de Maceió a operar carga de açúcar. Os outros 2 terminais que estão para ser leiloados e entregues diretamente para os capitalistas são o MAC 12 e o MAC 11, que operam cargas e combustíveis. É mais um exemplo, né, do desmonte total que a direita golpista está promovendo no país, né, após o golpe de Estado. Um desmonte que tem como objetivo submeter completamente a produção do país aos capitalistas, aqueles que não têm interesse algum no desenvolvimento do país e menos ainda interesse, né, na classe operária, na população, nos direitos trabalhistas, né, na riqueza nacional, por aí vai. Tá certo. Bem, passando para o outro lado do Nordeste, situação em Natal, pauta política aqui, que a Câmara dos Vereadores, no apagar das luzes do ano, aí, aprovou a reeleição para presidente da casa. Quem preside está garantido, vai conseguir, é uma proposta de ocasião ou fizeram assim uma discussão de princípios e incluíram no regimento a possibilidade de reeleger, mesmo que o presidente atual não tenha a menor condição? Qual que é a situação em Natal, Vitor? A situação é semelhante à situação na Câmara dos Deputados, no Senado. Tem um presidente que almeja continuar no cargo e, por conta disso,
colocou aí na pauta a discussão, não a discussão franca e aberta, de que ele quer se perpetuar aí no cargo de presidente da Câmara, mas sim a discussão de que, por algum motivo, a reeleição deveria ser tolerada pelo regime político. Então, foi apresentado um projeto de emenda à lei orgânica, um projeto de emenda que trata do parágrafo 3º do artigo 35. Esse parágrafo ele impedia que, na mesma legislatura, o presidente da Câmara fosse reeleito. Ou seja, a pessoa foi um vereador. Ele foi eleito no ano de 2012, por exemplo, assumiu em 2013. Entre 2013 e 2017, ele só poderia comandar a presidência da casa uma única vez, um único biênio, que é o mandato do presidente da Câmara. Não poderia ter 2 mandatos. Mas os vereadores, perdão, falei deputados, mas correto, são os vereadores, né, que é uma questão local de Natal. Os vereadores propuseram uma emenda e aprovaram. Agora a reeleição está permitida. O objetivo, né, é, assim como havia discussão na Câmara Nacional, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados não deu certo porque as contradições no interior do bloco golpista não permitiram que o Rodrigo Maia fosse para o seu 4º mandato. No fim das contas, um impedimento, mas também um certo acordo, né? Porque o regime político não quer colocar o Rodrigo Maia para fora, mas chegar num dado acordo com as alas no interior do bloco golpista. Aqui conseguiram ir adiante, e o objetivo é que o atual presidente da Câmara dos Vereadores, Paulinho Freire, ele possa ser reconduzido no ano de 2021, ou seja, quando tiver eleições na Câmara dos Vereadores de Natal, o Paulinho Freire ele poderá ser reeleito. Chama a atenção primeiro que quem é o atual presidente da Câmara. Ele já foi vice-prefeito de Natal, aliás, ele é um elemento do PDT, já foi vice-prefeito de Natal em 2008, quando estava no PP. Ou seja, é um elemento típico aí da direita, um típico presidente de Câmara dos Vereadores, um elemento ali que transita pelo chamado centrão, né, com os setores mais fisiológicos da Câmara dos Deputados, etc. E outra coisa que chama a atenção também é que a eleição ela se deu basicamente por unanimidade, só teve um único voto contrário à questão da reeleição, que foi da vereadora Ana Paula, do PL. O resto da Câmara inteira votou de acordo para que pudesse haver uma reeleição. É bom também destacar que na Câmara de Natal você tem ele era do PP e agora está no PDT. Ah, tá. Na Câmara você tem, por exemplo, elementos do PSOL, do PCdoB, que não se manifestaram contra. E ao que, pelas informações que a gente tem na imprensa burguesa, que não são muito claras, mas se de fato for assim, das duas, ou votaram a favor da questão da reeleição, que como ficar claro que não é uma questão de princípio, é uma questão para favorecer o cidadão aí do PP, né? Do PP que foi para o PDT por algum motivo, ou no mínimo ficaram calados, né, diante dessa situação. Tá certo. Quer dizer, é a reprodução aí em miniatura do que acontece em escala nacional, como não podia deixar de ser, né? A versão, como é que se diz? Provinciana do que acontece em Brasília. Tá bem, vamos lá. Mais uma pauta, dessa vez estamos aí entrando no território pernambucano, mas vamos rodear o problema político mais um pouquinho.
peço para o companheiro falar da greve dos rodoviários. Essa é uma luta que a gente vem acompanhando aqui no Panorama Brasil já há bastante tempo, né? Inclusive um ataque generalizado em escala nacional. A gente já discutiu essa situação em vários outros estados de norte a sul. Bem, qual que é a situação em Pernambuco, Vitor? A gente já discutiu bastante, né? A diferença é que finalmente teve início uma greve com mais cara de greve, de paralisar uma quantidade muito significativa dos transportes, de causar um determinado transtorno em toda a cidade. Segundo as informações, a greve teria começado na madrugada de ontem, né, da segunda para a terça-feira. Segundo informações da imprensa burguesa, cerca de 80% da frota teria ficado paralisada. Ou seja, o movimento ele adquiriu aí uma certa grandeza. E como a gente vem analisado, a tendência era que isso aí acontecesse porque a revolta é muito grande, os ataques são muito brutais e a disposição dos rodoviários para lutar contra isso é bastante grande, apesar de todos os entraves encontrados no seu sindicato. Hoje, no segundo dia, são 43% da frota dos ônibus que estão nas ruas. Então, aumentou um pouco essa frota. Agora, o que chama a atenção é que o clima, ao que parece aqui, é que o sindicato novamente já estaria preparado para discutir com os patrões para encerrar a greve. Vai haver uma Agora, audiência, né? Pode falar. o sindicato é dirigido por quem, Vitor? O sindicato é pela chamada gestão Guará, do CSP com lutas, né, que é uma parte do PSOL e uma parte do PSTU. O presidente do sindicato, Aldo Lima, ele era do PSTU até pouco tempo, agora está no PSOL. Foi bastante conveniente para fazer a velha política de lobby parlamentar, né? Então, a gente vinha aqui martelando, né, que havia toda uma tentativa de impedir que a greve se desenvolvesse, que acontecesse a greve, e ela não acontecia. Por quê? Porque apesar de ter demitido centenas e centenas de cobradores, vários rodoviários terem morrido por causa de coronavírus, as condições serem as piores possíveis, um dos motivos de não haver greve é que a posição do sindicato era ir lá, por exemplo, no mandato do PSOL, no mandato coletivo do PSOL, que é das juntas, para fazer lobby, para pedir que a Alep fizesse alguma coisa, que os deputados fizessem alguma coisa. Chegaram até a aprovar uma determinada lei contra a dupla função e não adiantou de absolutamente nada. Aprovaram a lei e o, o representante da Urbana PE, que é o sindicato patronal, chegou e falou que a lei não valia de nada, que não era obrigado a cumprir a lei, falou assim abertamente, e simplesmente continuou implementando a dupla função. E aí é que acabou sendo o estopim para que a greve acontecesse, ou seja, como ficou óbvio, né, que não adiantava de nada esse tipo de política, os rodoviários intensificaram a pressão por um movimento mais decidido e é nesse cenário que acontece a greve. Quer dizer, tá aí uma amostra da combatividade, né, da eficiência do sindicalismo de resultados, daqueles pretensos revolucionários que já há bastante tempo, há muitos anos, romperam com a CUT a pretexto de que a CUT democracia sindical governista. Uma vez passada aí a febre antigovernista, né, que finalmente não há mais não há mais do que acusar a CUT, já que o PT
que é o partido majoritário na sua direção, não está mais no governo federal faz já 4 anos, né? E revelou-se aí o tipo de sindicalismo que o PSTU sempre praticou, né? PSTU e PSOL nessa política de colaboração, nessa política de aliviar para o patrão, né? Mas tá bem, a gente acompanha mais, você vê também, se houver mais notícias, mais destaques, no Diário Causa Operária. Você acessa o nosso jornal diário na internet em www.causaoperária.org.br, no ar desde 2003. Veja as notícias, as últimas notícias, os comentários, a análise. Fique ligado na programação do Diário Causa Operária. Bom, vamos entrando então na pauta política. Assembleia... não. Calma aí. Vamos falar de Petrolina primeiro. Daí a gente fala de conjunto o que acontece no Recife. Petrolina, reforma administrativa. Como é que vai ser isso daí? Todo mundo aprendeu aí com o golpe de Estado que reforma administrativa é sinônimo de picaretagem, de ajuste fiscal, arrojo contra os trabalhadores. E é disso que se trata, como sempre. Ainda mais vindo de governado aí pela direita mesmo, ligada ao bolsonarismo e às oligarquias locais. Então, o prefeito reeleito de Petrolina, Miguel Coelho, do MDB, mas que filho aí do Fernando Bezerra Coelho, que até um determinado tempo era o líder do governo Bolsonaro no Senado, não sei se isso mudou. Ele, ainda esse ano, já decidiu promover a sua reforma administrativa, mudança na estrutura administrativa e secretariado para o segundo governo. Ele enviou nessa terça-feira, ontem, em caráter de urgência, um projeto de lei para a reforma da administração pública no município. O que chama bastante atenção é que o Miguel Coelho ele já é prefeito de Petrolina desde 2017. Então, supostamente ele vai ficar até 2024. Mas nesse período aí de 8 anos, ele se deu aí numa epifania. Ele percebeu que o momento mais importante para fazer essa reforma era agora. O momento que a Câmara está em recesso, as condições são... Não há uma discussão política, de fato, né? Isso aqui é, como a Rafael colocou nesse programa, situação de apagar das luzes. Não há muitos detalhes, né, ainda sobre a reforma administrativa, o que exatamente aconteceria. Mas a gente teria que acompanhar aí. Coisa boa não vai ser com a mais absoluta certeza, né? Se fosse coisa boa, não precisaria fazer assim na véspera de Natal, quando metade dos vereadores sequer comparecem à sessão. Bom, agora falando então da Assembleia Legislativa dos Deputados Estaduais de Pernambuco. Projetos relâmpago, matéria que está publicada aqui na Folha de Pernambuco, e a prioridade da LEP será a luta contra a corrupção. Tudo às vésperas do Natal. A corrupção é só no 25 de dezembro, né? Quando está todo mundo trabalhando dentro da Assembleia Legislativa, imagina. Exatamente. Bom, os projetos relâmpago, quais que são? Um dos projetos é justamente a reforma administrativa do prefeito eleito João Campos, aspas, né? A eleição foi roubada, mas está aí novamente a questão da reforma administrativa, e outros projetos estão relacionados à implementação o aumento de zonas especiais em bairros da periferia, no caso do Ibura e do Jordão. A gente não tem os detalhes do PLE 05, que teria como objetivo aumentar as zonas especiais do Ibura e do Jordão.
Mas segundo a denúncia do vereador Ivan Moraes, do PSOL, que certamente é procedente, conhecendo os tipos de picaretagem que os deputados e vereadores do Recife fazem, isso aqui colocaria em risco a moradia de milhares de pessoas. Antes o projeto seria aprovado aí às pressas, né, sem ter uma consideração técnica, política diante do negócio. E você está tratando aqui de moradia e a moradia do Recife é um problema sério. Né? Tem muita gente morando em condições extremamente precárias, em palafita, em zona de risco. Então, a aprovação assim às pressas não tende a ter um resultado muito negativo. E a da reforma administrativa, a gente pode falar a mesma coisa do Miguel Coelho. Né? Inclusive, tudo é bem parecido. Miguel Coelho, ele é um Zé Ninguém, mas que ganhou a prefeitura aí porque o seu pai é o manda-chuva da cidade de Petrolina. Seu pai e sua família. Depois o João Campos, também é um ninguém, ganhou a prefeitura, né, por causa de toda a máquina montada pelo seu pai, o Eduardo Campos, PSB. Miguel Coelho era do PSB, só mudou de partido aí porque o pai não tinha mais tanto espaço. E a política dos dois é a mesma. Fazer uma reforma administrativa que quer dizer demitir servidores, fechar empresas públicas, fazer todo uma política de tipo ajuste fiscal. Reduzir os gastos do Estado com funcionalismo público, a pretexto de aumentar os lucros dos bancos. Agora, Vitor, isso tudo a pretexto de quê? Porque estão falando aí que o principal é a luta contra a corrupção. Como é que eles esperam enfrentar a corrupção, como se fosse possível, né? Com medidas como essas aí. Pois é, né? Acho que primeiro teria que a gente poderia dizer tranquilamente que essas medidas aparecerem já é um ato de corrupção, porque os vereadores eles não estão indo lá para representar os interesses do povo, né, que supostamente os elegeu. Estão indo lá para representar os interesses de uma minoria muito restrita, que é contra os interesses do povo. E se eles defendem essa minoria muito restrita, isso daí não se dá por uma questão de convencimento ideológico. Isso acontece justamente porque há uma prática de corrupção ou de cooptação para as posições da direita. Afinal de contas, se os vereadores quisessem, pudessem, é provável que eles fizessem algum. Eles iriam procurar, né, fazer alguma política com maior demagogia social. Se eles tivessem condições, iam tentar conseguir ter mais verba aí para fazer uma inauguração de alguma obra, alguma coisa assim, até para facilitar a reeleição. Essa política não é uma política de simplesmente que eles querem que seja assim. É porque a burguesia determina que essa tem que ser a política. E é arroz total. Ou seja, é uma política corrupta, claramente. A partir do momento que é uma política que contraria os interesses do povo. A questão dos mecanismos contra a corrupção, né, eu nem tinha comentado isso. Segundo o presidente da Alep, do PP, Feliberto Medeiros, partido do Maluco, partido que foi o partido do Bolsonaro, então, um dos partidos mais fisiológicos do país, os mecanismos contra a corrupção serão a prioridade da Alep, né, de Pernambuco. Ele não fala muito bem o que é que seria, mas só fala que o papel do controle interno, da transparência pública, da fiscalização e da defesa de temas de interesse de Pernambuco serão levados em diante a partir deste ano. Não vão combater corrupção nenhuma, até porque a Alep e a Câmara dos Vereadores são todas corruptas.
elas estão aí para serem corruptas mesmo. De outro modo, não teria como funcionar o regime político burguês. E a gente deve abrir bem os olhos aí quando se fala de luta contra a corrupção, porque isso aí é pretexto para perseguição política, né? Para todo tipo de arbitrariedade do regime. Ok. Bom, vamos falar então da crise política local de conjunto. Tem bastante tema sobre isso daqui, que se resume aí à crise política no PT. Né? Você que acompanha aqui a Causa Operária TV e o Diário Causa Operária, a imprensa do PCO, sabe que a esquerda capitulou completamente, né? A bancada petista na Câmara dos Deputados entregou sua própria cabeça numa bandeja para o Rodrigo Maia, um movimento assim que é a anulação da esquerda, né, perder o seu sentido da sua própria existência. Bom, e em Pernambuco, a dúvida: será que o PT vai rachar ou não com o governo golpista e bolsonarista do PSB? Olha, baseado no que se viu aí na Câmara dos Deputados, parece que não vai por aí não, né? Como é que funciona onde a influência dos deputados federais não alcança tanto assim? Como é que é no nível estadual, Vitor? Pois é, eu acho que já adiantando, eu concordo, não parece que vai rachar. E acho que isso, inclusive, está relacionado com outras coisas que a gente já discutiu aqui. A gente teve nas eleições municipais há pouco tempo a candidatura da Marília Reis, que é uma pessoa que, apesar de todas as contradições, levou o Lula para a campanha, né, colocou a questão do Lula. É uma figura jovem, mas que desperta maior interesse da base. Ou seja, uma candidatura que tinha um potencial para desenvolver a ala mais esquerda do PT. E nesse sentido, né, se você desenvolve mais, se você aumenta a, o poder de fogo da ala esquerda do PT, da base do PT, você também teria melhores condições para empurrar o partido para uma posição mais esquerdista. O problema é que isso, a candidatura da Marília, de fato, ela tinha quando ela estava na rua, a existência da própria candidatura e tal, ela fez com que a base tivesse uma certa influência dentro das decisões do partido. Mas na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, nas instituições em geral, você não vê essa influência sendo devidamente refletida. Por exemplo, nas eleições municipais, o PT lançou aí uma candidatura forte, certamente a melhor candidatura, pelo menos desde 2008, que o PT lança. E qual foi o resultado prático? O cargo de prefeito não ganhou, ou seja, não houve um avanço institucional desse ponto de vista. E na Câmara dos Vereadores, também a ala esquerda do partido não avançou. Mesmo que tivesse havido a campanha, a ala esquerda não avançou de um ponto de vista institucional. Por quê? Os vereadores que foram eleitos pela esquerda foram o seguinte: um do PCdoB, que está inteiramente comprometido com o próprio PSB. Está governando com o PSB, inclusive. Dois do PSOL, que não tem absolutamente nada a ver com o PT, cujos interesses são antagônicos em relação à ala esquerda do PT. O PSOL está desenhando aí, articulando a frente ampla contra o Lula. É do PSOL o Guilherme Boulos, que está aí todo dia se apresentando como prometendo à burguesia que ele tem condições de ser o candidato da esquerda no lugar do Lula. Ou seja, os dois vereadores eleitos do PSOL não é avanço algum para a esquerda do PT. Aí você tem um vereador, que é o Jairo Brito, que também não está ligado à esquerda do PT, um elemento mais centrista. Um vereador, que é o Osmar Ricardo,
que é irmão do Oscar Barreto, um dos principais elementos da ala direita do PT. O próprio Osmar Ricardo é da ala direita do PT. E você conseguiu eleger uma vereadora mais ligada a Marília, digamos assim, meio centro e meio à esquerda do PT, que é a Liane Cirne. Ou seja, a situação, do ponto de vista institucional, continua extremamente desfavorável para a esquerda do partido. Na Alep, a situação é a mesma. Você tem a Tereza Leitão, que seria uma pessoa que defende bastante a Marília Reis, mais ligada à esquerda do PT, mas também o fato que já está aí bastante tempo na Assembleia Legislativa contribuiu para que ela tivesse algumas posições bastante burocráticas, direitistas. Ou seja, mesmo havendo uma crise interna muito grande no partido, do ponto de vista dos deputados, vereadores, aqueles que acabam tendo um poder de decisão nas instituições e também no próprio controle do partido, da direção do partido e tal, você não tem todo esse poder da ala esquerda, que foi revigorado nas eleições, refletido. O que nos leva, obviamente que a gente só pode fazer especulações, mas o que tudo indica aqui é de que a ala direita vai continuar dando as cartas, no sentido da política mais geral do município, e que isso significaria, por exemplo, governar com o PSB. Humberto Costa deu declarações nesse sentido. O próprio governador do Pernambuco, Paulo Câmara, afirmou que vai dialogar com as pessoas do PT que quiserem dialogar, ou seja, as pessoas que quiserem se curvar aos seus interesses. Humberto Costa é um deles. Então, ao que tudo indica, o PT não vai rachar com o PSB, vai permanecer aí governando com o PSB, no Estado e na Prefeitura. O que quer dizer governar, né? Também para ser mais específico. Governar quer dizer que quem vai governar efetivamente é o PSB, que o PT vai pegar 2, 3 cargos, e que em troca desses 2, 3 cargos que não vão beneficiar absolutamente ninguém, a não ser as 2, 3 pessoas beneficiadas, o PT vai apoiar a política genocida, direitista, em vários aspectos bolsonaristas do PSB. O caso fica ainda mais escandaloso porque nas eleições do Recife, todo mundo denunciou que o método do PSB para ganhar as eleições foi um método bolsonarista, de fazer campanha de tipo de extrema direita contra Marília Reis, e que era contra a Bíblia, e que a gente tinha que fazer de tudo para evitar o PT voltar e tal. Então o PSB que já apoiou o golpe, né, o PSB de Pernambuco apoiou integralmente o golpe de Estado e tal, agora se revelou como um partido de práticas bolsonaristas. O PT vai apoiar aí, não pelo interesse de sua base, que é toda ela revoltada, né, inclusive vários setores colocaram que as eleições foram uma fraude total, mas por causa das conveniências aí dos parlamentares que estão conseguindo permanecer na Câmara dos Vereadores, na Alep, nos cargos burocráticos, a política certamente vai ser a política de frente ampla aqui com o PSB. O que nós temos de notícia nesse sentido é que, segundo a imprensa burguesa, o diretório estadual do PT se reuniu essa semana, mas ainda não teve uma definição se vai sair ou não do governo do PSB, mas de acordo com o presidente estadual, o Doriel Barros, né, que obviamente também é parlamentar, deputado estadual do partido, haveria um interesse sim de dialogar com o PSB. O que a gente pode mostrar aqui do outro lado é que a deputada Tereza Leitão, deputada ligada a Marília Reis, que eu citei agora há pouco, ela falou abertamente que está envergonhada pelo PT não romper com Paulo Câmara após a disputa com o PSB no Recife. Se ela coloca desse jeito, que está envergonhada, ou seja, já é uma posição meio defensiva, né? Já é uma posição que parece de quem perdeu o jogo, né? Porque se houvesse um clima de uma disputa acirradíssima para que a posição de não apoiar o PSB vencesse, ela teria outra postura de não, tem companheiros aqui
no partido que querem defender esse tipo de coisa, mas é inadmissível, nós não vamos admitir isso aqui, nós vamos reunir uma conferência extraordinária, reunir os militantes e impedir isso aqui de acontecer, mas a posição dela é simplesmente dizer que está envergonhado, ou seja, a posição de quem já está dando a situação como dada. Ok. Bom, nosso tempo acabou. Obrigado, Vitor, pela análise, pelo comentário, pelas informações aqui para mais um Panorama Brasil. Obrigado a você que nos acompanhou aqui, assistiu, curtiu e compartilhou. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV, tem muito mais para você. E o Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15. A gente se vê lá.